Oi, gente! Hoje eu vou começar mais um vlog de leitura. O primeiro livro que eu comecei foi Um Destino Tatuado em Sangue, que foi lançado pela editora seguinte da Danielle Jensen, que é a mesma autora de A Ponte Entre Reinos, que foi uma duologia que eu gostei muito. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre A Ponte Entre Reinos. Ele foi uma fantasia que me surpreendeu bastante positivamente. Ele também é para ser uma romantasia, mas eu acho que ele é muito mais focado na parte política, aquela fantasia lá, do que no romance mesmo. Esse daqui ele já promete ter mais romance. Inclusive, gente, eu fiquei surpresa que esse livro ele tem cenas mais 18, até aqui atrás está escrito recomendado para mais de 18 anos, mas eles publicaram no selo seguinte. Eu acho que eles quiseram manter a autora, né, no mesmo selo, mas eu acho que poderia ter publicado na Suma, por exemplo, porque eu acho que a parte do hot, a parte do romance é meio parecido com o livro do A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que inclusive eu vou ler o segundo livro também, por agora. Eu já comecei ele, em breve eu conto um pouco mais pra vocês sobre ele também, do segundo livro dessa série. Enfim, gente, eu acho que esse livro poderia ter sido publicado na Suma, ou até na Paralela, porque tem uma outra romantasia que saiu pela Paralela também. Mas esse daqui, gente, não é um livro nada jovem, ele é um livro muito adulto, até porque ele tem um conteúdo bastante violento, por se tratar dessa época dos Vikings. Na verdade, ele não é um livro histórico, né? Ele é uma fantasia com mitologia nórdica. Mas assim, já fiquem avisados que ele tem muito conteúdo adulto, ele não é um livro jovem. Eles colocaram aqui atrás, mas eu acho que eles poderiam ter publicado em outro selo. E ele tem bastante cenas hot. Tá bom, gente? Mas deixa eu dizer pra vocês que fizeram muito a caveira desse livro. Eu vi que a nota dele tá bem baixa no Scooby. Eu vi que muitas pessoas não gostaram. E eu coloquei esse livro como leitura coletiva do meu clube de leitura do Catarse. E eu tô atrasada nessa leitura. Era pra eu ter lido mês passado. E o pessoal já começou a ler ali do grupo. E quase ninguém tá gostando. Eu acho que a maioria não gostou, só que de tanto que estavam falando mal, de tanto que estavam fazendo a caveira desse livro, gente, eu pensei, meu Deus, esse livro deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim mesmo. Eu tava com as expectativas muito baixas. E, gente, a minha surpresa é que eu estou amando o livro. Eu tô gostando bastante dele, do que eu li até agora. Eu cheguei na metade do livro, falaram que depois da metade é que desanda um pouco as coisas. Mas eu fiquei pensando, a autora construiu um universo tão legal, tão interessante aqui, tão divertido. Até o romance eu tô gostando também. Como que ela conseguiu estragar tanto depois, sabe? Então eu tô meio assim, se o pessoal fez muita caveira dele e o livro não é tão ruim assim, porque tá bem divertido, gente. Eu tô gostando da história, tô me divertindo bastante. Eu gosto bastante de mitologia nórdica, eu sou muito fã da série dos Vikings. Foi uma série muito surpreendente pra mim, porque eu não sabia muito sobre a cultura dos Vikings daquela época e o quão violento era, assim, as batalhas e a luta por poder, sabe, que eles tinham, assim, de conquistas também, né, a parte de navegação era muito interessante, assim, assistir a série. Então, por isso que eu fiquei muito interessada nesse novo livro da Danielle. Ele surpreende bastante nessa parte da mitologia, gente. Eu gostei, eu achei que ela colocou bastante coisa legal a respeito da mitologia nórdica, principalmente porque nós temos personagens aqui que têm poderes de deuses. É como se os deuses abençoassem algumas crianças com os seus poderes. Então essas crianças, depois que elas crescem, elas conseguem invocar esses poderes dos deuses que abençoaram elas no seu nascimento. Então é muito interessante essa parte, é a fantasia do livro, tem poderes mágicos envolvendo essa mitologia dos deuses nórdicos, e eu achei muito legal, gente, até agora. A nossa protagonista, no começo do livro, ela mantém esse poder dela escondido. Ela tá casada com um cara ali que é um velho asqueroso, assim, ela não suporta essa vida dela casada com esse cara. Até que aparece um líder ali do povo dela que eles chamam de Jarl.
esses líderes. E esse daqui é o Jarl Snorri. Ele aparece ali e desafia ela a uma luta com o seu filho Bjorn, com a intenção dela revelar esse poder dela durante essa luta, porque ele tá atrás dela. Existe uma profecia de que o governante que tiver essa guerreira que ele tá procurando do lado dele, ele será capaz de unificar todas as terras. O Snorri, ele tá convencido de que ele é o predestinado a ter em posse essa grande guerreira que tem o sangue dessa deusa. A deusa é a Hylin, não sei como que pronuncia. E a nossa protagonista se chama Freya, é ela que tem em posse o sangue dessa deusa e ela acaba tendo um poder de escudo protetor, ela tem um poder de proteção. E nessa luta que ela vai ter ali com o filho do Jarl, é que ela vai acabar revelando esse poder e o Jarl meio que toma ela como segunda esposa para que ele tenha em posse essa guerreira do lado dele. É essa a história da Freya que a gente acompanha aqui no livro e vai ter outros desdobramentos aí ao longo da história, principalmente envolvendo questões políticas que envolve ela não só como uma arma, mas também como um objeto de poder ali dos Jarl. Porque esse Jarl, ele tomou para ele, né, essa personagem, mas os outros, né, dos outros lugares vão ficar interessados também. Eles vão vir atrás dela, tentar roubar ela para eles, tentar pegar ela como aliada, alguma coisa assim, sabe? E enquanto isso, o Snorri, ele tem que conseguir aliados também para que ele mantenha ali o poder dele. Então, é mais ou menos essa história que vai rondar a Freya. Ela acaba sendo colocada como, não uma arma, mas como um objeto de posse, sabe? E eu acho que isso é o que causa mais estranheza nessa história. Porque a personagem, se for ver, ela não tem muita voz, ela não tem muito o que questionar sobre isso. Porque aqui nós temos uma situação completamente machista, né? Porque a personagem, ela foi destinada pelos deuses, teve essa profecia em cima dela, e por conta disso, todos os homens ali, eles supõem que ela vai ser um objeto deles, que eles vão poder usá-la do jeito que eles quiserem. Então eu acho que isso traz, assim, um embate bem grande, assim, com o leitor durante a leitura. Isso faz com que a personagem não tenha muita voz, assim, no começo da história. E é um pouco difícil de você gostar da personagem do começo, sabe? Porque ela acaba sendo muito submissa, assim, nessa situação que ela está. Dá pra perceber que a autora quis colocar uma personagem bem ingênua, assim, no começo, que eu espero que ela acabe evoluindo aí ao longo do livro. Ela não tem muita noção do poder que ela tem. Tanto que, como ela teve que sempre se manter escondida, né, esse poder, a família dela estava escondendo isso, ela não sabe controlar isso, ela não sabe como que funciona o poder dela. E é aí que entra o Bjorn, que é o filho do Jarl. Esse cara aí, ele também foi abençoado por um deus. Ele é conhecido como o Machado de Fogo, a Mão de Fogo, agora não me lembro. Porque ele consegue invocar um machado que pega fogo, assim. Esse é o poder que ele tem do deus que abençoou ele, que agora eu esqueci qual que é o deus, gente. São vários, sabe? Ao longo do livro vai aparecendo aí alguns personagens que são esses que têm poderes aí dos deuses, é bem legal de acompanhar. E o Bjorn vai acabar treinando ela. Ele não vai só treinar, ajudar ela ali com o poder dela e tornar ela uma guerreira, como também ele meio que tem a missão ali de proteger ela. Ele vai ser meio que o guarda-costas dela. O pai dele coloca ele nessa missão aí de proteger ela o tempo todo. E daí a gente vai acompanhando aí acordos políticos que vão acontecendo em torno dessa personagem que acaba sendo uma guerreira muito importante, muito poderosa. E esse sempre foi o sonho dela, ser uma guerreira, sabe? Porque quando ela estava casada com aquele outro cara, ela dizia que ela queria ser uma guerreira, queria ter essa oportunidade de ser essa pessoa. E agora, ao lado do Jarl, como esposa dele, e treinando com o Bjorn, ela vai ter essa oportunidade de ser uma guerreira. Então vamos ver como que isso vai se desenvolver tanto nesse livro quanto no próximo livro, né, que é uma duologia. Mas assim, eu tô me divertindo bastante. Eu achei que ficou muito legal essa construção do universo, tanto a respeito da mitologia nórdica, dos deuses, os poderes dos personagens, e também tem muitas cenas de ação. Uma coisa que eu não tava esperando é o quanto o livro tem cenas de ação. E cenas, assim, sangrentas, que morre gente o tempo todo.
e sempre tá acontecendo alguma cena de perigo, então eu tô bastante envolvida, o livro não tá sendo chato, eu tô gostando, assim, de tudo que eu tô encontrando, e até do romance, gente. O romance, né, acaba sendo um romance proibido, porque ela tá casada com o Jarl, mas ela gosta do filho dele, né? Eles ali vão ter um romance proibido, eles não podem trair o pai dele, né? Fica um negócio bem interessante de romance proibido, e também slow burn, eu acho, porque tem muitos momentos, assim, de tensão que eles vão ficar, mas não acontece. Tem umas cenas assim bem desinibidas também entre eles, mas eu fico pensando muito que os vikings assim eram meio desinibidos nessas questões aí, tipo, de estarem no meio de outras pessoas, sabe? Não terem vergonha na cara. Assim, umas coisas meio estranhas, mas eu acho que isso não prevalece as outras coisas legais que tem no livro. Então, eu tô gostando bastante. E eu fico pensando, o que será que vai ficar tão ruim que o pessoal não gostou do livro? Mas algumas pessoas falaram que já não gostaram desde o começo. E eu já gostei desde o começo do livro. Eu entrei com poucas expectativas e acabei me surpreendendo bastante. Eu tô bem curiosa para saber alguns mistérios que apareceram aqui. Acho que ainda vai ter algumas reviravoltas, algumas revelações. Depois eu conto para vocês aí se eu vou ser surpreendida positivamente com o final da história ou não, se eu vou continuar gostando do livro ou depois ele vai ficar chato. Eu espero realmente que seja uma surpresa positiva, porque realmente ele tá sendo bem diferente do que eu esperava. E eu jurava pra vocês que eu não ia gostar do romance. E assim, ó, tá tudo bem o romance pra mim. Eu gostei. O Bjorn, ele tem umas sacadinhas sarcásticas. Então, é legal, assim, ver as interações entre o casal. Eu achei que eles têm bastante química, pelo menos, porque casal sem química, assim, é o ó, né? Eu achei que eles têm bastante química. O problema é que ela fica o tempo todo, sabe, pensando bastante nele, no quanto ele é gostoso, no quanto ela deseja ele. Isso irrita um pouquinho. Acho que tem muitas situações, assim, mais envolvendo a protagonista que irrita um pouco na história. Mas em questão de construção de universo, eu achei que a autora entregou tudo, assim, ó. Não tava esperando gostar tanto. Eu já falei demais, gente. Fiquei aqui falando demais. Depois eu volto e conto pra vocês o que eu achei no final do livro, porque nesse final de semana eu vou correr pra ler o resto do livro. Nós vamos ter a discussão no domingo e eu preciso terminar de ler o livro inteiro nesse final de semana. Então torçam pra mim aí, vou ficar maratonando no domingo o livro, provavelmente. Eu corri muito para terminar esse livro no domingo. Tinha marcado a discussão do livro no domingo. E no domingo eu passei o dia praticamente lendo a metade do livro, assim, lendo. Ainda bem que eu tava gostando bastante da história. Ainda bem que a leitura tava fluindo super bem e foi bem tranquilo ler o livro numa tarde de domingo. E eu adorei, gente. Eu fiquei assim indignada o tanto que o pessoal odiou esse livro. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu me diverti tanto com ele. Ele foi aquela fantasia farofa, muito gostosa de ler, sabe, gente? Eu até entendo os motivos de muitas pessoas não terem gostado. Acho que você passa muita raiva com a protagonista. Eu acho que foi isso que foi o motivo de eu não ter dado 5 estrelas. Mas eu tô pensando em dar 4,5. Porque, tirando isso, eu sinto que eu gostei muito da história, eu me diverti bastante. Eu achei que ele foi muito diferente das minhas expectativas. Como o pessoal tava macetando o livro, assim, ó, tava falando muito mal dele, eu tava achando que ele era muito ruim. Mas ele foi um livro cheio de ação. Tem ação o tempo todo. Eu achei que ele é um livro bem movimentado, que tá sempre acontecendo bastante coisa. E ele traz várias coisas legais da mitologia nórdica.
ele traz uma construção bem legal ali do desenvolvimento dos poderes dos personagens. E no final tem umas revelações, né, sobre a protagonista, algumas reviravoltas, que são clichês. Tem uma reviravolta que é bem clichê, assim, que tava meio na cara em certo momento. Só a protagonista que não se tocou disso. Só que é aquele clichê legal. É um dos clichês, assim, que eu gosto, assim, de encontrar nas histórias. Então, o livro, ele pode ser clichê, bem farofa, assim, mas são com assuntos, temas e clichês que eu gosto, que me divertem, que me entretêm. Então, acho que por isso que eu acabei aproveitando bastante essa história. E eu gostei bastante da escrita da autora, assim como A Ponte Entre Reinos. Eu acho que A Ponte Entre Reinos, ele é um livro muito mais político do que esse daqui. Esse daqui, ele envolve mais cenas de ação e também mais fantasia, né? Magia. A Ponte Entre Reinos, por exemplo, não tem essa parte de magia como tem nesse daqui. Então, até acho que eu posso gostar muito mais dessa duologia do que a duologia da Ponte Entre Reinos. O segundo livro eles vão lançar ainda esse ano, que eu tô muito animada, assim, pra pegar o segundo livro pra ler. Eu acho que o segundo livro vai começar bem mimizento, assim. Uma parte mimizenta que eu não quero que se estenda muito pra ver o que vai acontecer depois, por conta de um acontecimento que tem aqui no final desse livro. Mas tem uma reviravolta aqui que é muito legal, que eu gostei, assim, da explicação. Na verdade, eu tô esperando mais explicações sobre isso, porque agora a personagem vai descobrir algumas coisas aí pro segundo livro, então tô bem curiosa pra isso. Tinham outras coisas, assim, um pouco inesperadas, que eu não imaginava também. Ah, gente, foi legal! Eu não sei porque que o pessoal odiou tanto, sério, eu estou indignada que o pessoal odiou muito o livro. Então, gente, saibam que esse daqui é um livro que muitas pessoas não vão gostar. Tem muita chance de vocês não gostarem do livro, tá? Ele tem uma nota baixa também, eu olhei. Mas assim, leiam para ter a sua própria opinião. Porque se eu tivesse ido na conversa dos outros, eu não teria lido o livro e não imaginaria que eu fosse gostar tanto dele, gente. Eu tô querendo dar 4,5 pra vocês terem noção de tanto assim que eu acabei gostando. Eu acho que ele foi melhor que as últimas romantasias que eu li. Foi um livro que me empolgou mais. E ele é um livro que eu super compreendo a construção que a autora quis fazer com essa protagonista. Porque ela é uma personagem, assim, muito ingênua, que ela não tem muita noção do poder que ela tem. Ela só deixa os outros controlarem ela. E isso faz com que os personagens, né, sejam muito odiáveis. Os homens da história sejam aqueles homens bem machistas, né, que só querem usá-la e, assim, não querem dar muita voz. Ela até tem um pouco de liberdade para ser uma guerreira, mas você vê que, na verdade, ela está sendo usada como uma arma, sabe? Ela não tem toda aquela liberdade. E ela meio que aceita muitas coisas, então acho que você passa um pouco de raiva por ela aceitar muita coisa quieta, ou por ela teimar, assim, com muitas coisas. Ela é uma personagem um pouco teimosa também, e eu acho que isso que faz com que as pessoas não gostem tanto do livro, mas eu super compreendo, sabe? Por questão ali da cultura deles e também, por exemplo, envolve muito aquela coisa de os deuses previram isso, os deuses escreveram qual que é a minha história, qual que é o meu destino, né? Fica muito nessa questão religiosa aí da fé que eles têm nesses deuses, no que os deuses escolheram para ela. Então eu super entendo isso, eu entendo também que a autora, eu acho que ela quer fazer uma personagem que vai evoluir e que vai entender melhor qual que é o poder dela nessa história, qual que é o caminho que ela deve seguir, que ela vai entender melhor o papel dela nisso tudo, nessa guerra que tá acontecendo e tal. Eu acho que é uma questão de evolução, que a autora precisa ainda evoluir bastante aí no final da história pro segundo livro. E assim, gostei. Não tenho muitas reclamações, gente. Eu super recomendo vocês a lerem, tirarem suas próprias conclusões. Acabou sendo um livro que me surpreendeu, eu acho até mais porque as minhas expectativas estavam baixas. Se vocês lerem com as expectativas baixas, talvez vocês se surpreendam também, assim como aconteceu comigo, gente. Me diverti muito, gostei. Tô super ansiosa para ler a continuação dessa duologia e feliz que logo vai sair. A capa do outro livro é bem bonita também, eu gosto muito da capa desse. E diferente também, eu acho que
São poucos os livros que eu li que tem mitologia nórdica, então é legal ver que trouxeram na romantasia esse tema também. Eu comecei a ler uma fantasia, gente, que me surpreendeu muito, me surpreendeu bastante, que é A Linguagem dos Dragões. Eu li 82 páginas, eu tô no capítulo 7 do livro. Eu tô adorando, gente. Eu gostei muito do enredo do livro. Nós temos aqui uma personagem que ela estuda na Universidade de Londres. Ah, gente, e a história se passa nos anos 20. E daí, nesse mundo alternativo de Londres e no mundo todo, na verdade, os dragões existem, os dragões convivem com os humanos, porém, existe uma guerra ali que tem um conflito dos humanos com os dragões. Existe um tratado de paz entre os dragões e os humanos, e daí nessa universidade, a Vivi, que é a protagonista da história, ela estuda a linguagem dos dragões, então ela sabe algumas línguas que os dragões falam, por isso que temos, né, esse título do livro. E no começo da história, a família dela acaba sendo presa, eles são acusados de serem rebeldes, ou seja, tem uma guerra que está para se formar, uma guerra civil, e daí existem alguns humanos que estão se rebelando ali contra o governo. A família dela, né, os pais dela, o tio dela, foram acusados ali de fazerem parte desse grupo rebelde e foram presos. E daí, numa tentativa dela tentar salvar a família dela, ela, na verdade, acaba fazendo uma coisa que dá um impulso para começar essa guerra civil. Não vou contar para vocês o que é, porque é mais divertido vocês descobrirem. Mas daí, essa guerra realmente chega, gente. E daí, devido ao que aconteceu, ela acaba tendo que trabalhar ali pro governo para tentar salvar ali a família dela do julgamento, deixá-los todos eles vivos e livres. Então, é mais ou menos essa história que começa o livro. E de agora eu tô muito curiosa para saber qual que é esse trabalho que ela vai ter que fazer. Tô muito curiosa para conhecer outros personagens ali que estão envolvidos nisso também. Tem uma outra menina que ela tem uma história com essa menina que era amiga dela, que eu tô curiosa. Tem várias coisinhas assim jogadas que eu tô curiosa para saber mais. E também para saber mais qual que vai ser o envolvimento dos dragões aí nessa guerra também. Eu já teve, assim, uma coisa bem legal envolvendo o dragão aqui no começo da história que já me fascinou. Vocês sabem que eu gosto muito de fantasia com dragões, então esse livro já me conquistou, ainda mais por se passar em Londres também, já foi outro ponto que me conquistou. Achei bem interessante a história, eu acho que ele vai focar bastante na parte da fantasia e nessas questões políticas da guerra. Eu acho que ele não é uma romantasia, então por isso que já é um pouco diferente das últimas fantasias que eu li, e por isso que ele tá me chamando bastante atenção. Esse livro aqui eu escolhi para ser leitura coletiva do meu clube de leitura pelo Catarse, nesse mês de julho. Então nós vamos fazer a discussão desse livro semana que vem, e eu vou separar aí algumas metas para ler até domingo, terminar esse livro. Eu acho que vai ser uma leitura muito gostosa. Eu foquei bastante na leitura. Sabe quando você começa a ler o livro e você lê várias páginas bem focado? Assim, eu senti com essa leitura. Eu consegui focar bastante, a leitura é bem fluida e eu fiquei super interessada na história. Então, em breve eu conto mais pra vocês aí se essa daqui vai ser uma leitura favorita, talvez. Promete ser uma leitura favorita se a personagem não me fizer sentir um pouco de raiva, porque parece que ela não pensa muito bem nas coisas, às vezes, antes de fazer, mas vamos ver no que vai dar. Eu gostei bastante do personagem do primo dela. Ele é um personagem bem legal, então tô curiosa por essa leitura. E deixa eu falar pra vocês que eu trouxe da Bienal do Livro o livro da Maíra, que é Não Quero Ser Índio. Ele é um livro infantil, então ele tem toda a ilustração, tem uma história mais curtinha, né, pra criança, mas ele também serve para o público adulto. Como ele é pequenininho, eu já li ele, gente, e ele é uma história, assim, tão fofinha ao mesmo tempo, porque nós temos esse menininho aqui da capa do livro, que ele é indígena, a família dele é indígena, e ele chega em casa no dia do índio, 19 de abril, com a cara pintada, com um cocar feito na escola, que normalmente as escolas
têm essa tradição de fazer isso com as crianças, né, no dia 19 de abril. Ele chega decepcionado com isso, falando pra mãe dele que ele não quer ser índio. Daí a mãe dele tenta explicar pra ele de uma forma que explica pra nós, leitores, também, o que significa realmente ser índio. É muito legal, por exemplo, que ela dá o significado verdadeiro ali dos símbolos que são pintados na cara. Então, por exemplo, esses que fizeram aqui não tem nada a ver com o que realmente significa ali na cultura deles, da tribo deles. Daí aqui realmente ela faz o desenho certo. Daí a Maíra até fala que, né, dá pra você ver o contraste da carinha dele aqui, ele já tá sorrindo. Então, gente, é uma história que não só ensina as crianças, mas também nós adultos. E eu achei muito lindo as ilustrações, gente. Tem uma parte aqui tão bonita que fala de ancestralidade também. É muito bonito de acompanhar essa história, então eu recomendo esse livro infantil também para vocês lerem. É um livro que ele fala sobre identidade indígena, então é ótimo para você apresentar para uma criança e também para você conhecer um pouco mais. Terminei ontem A Linguagem dos Dragões, então a gente teve a discussão do livro lá no grupo do Catarse. Na verdade, eu corri para terminar esse livro no domingo. Faltava ainda bastante páginas para terminar ele no sábado e no domingo. E eu li ele durante a Campatona, que a gente está fazendo uma maratona literária de férias de julho. E a minha intenção era ter terminado esse livro antes da maratona. Mas daí eu acabei colocando ele na tibiara aí de última hora para conseguir terminar ele a tempo da discussão do livro. E, gente, deixa eu contar para vocês que eu tinha gostado bastante do livro no começo, né? Mas depois aconteceram umas coisas que me irritaram muito, muito mesmo. Que é a respeito da protagonista. Ela é uma protagonista que tem umas atitudes muito teimosa, onde os personagens mostram coisas pra ela, tentam convencer ela de uma coisa e ela não escuta muito isso. Ela fica batendo na mesma tecla de que ela quer seguir o que ela acha que é certo, sabe? Não importa o que os outros falem pra ela, ela vai seguir o que ela acha que deve fazer. Só que daí é uma coisa que, tipo, menina, você vai fazer uma maior burrada da sua vida, sério. E daí é aquele livro que você fica, meu Deus, só alguma coisa pra acontecer realmente pra ela se tocar de que, ai, eu não devia ter feito isso, não sei o quê. Você se irrita, sabe, um pouco com a personagem por conta disso. Até 70% do livro tava ok, assim, pra mim. Eu até tava relevando algumas atitudes dela. Mas chegou ali um ponto da história que eu tava, menina, pelo amor de Deus, não faz isso. Abra os seus olhos, se toca, hello, sabe? Então teve um momento da história que você meio que não aguenta mais e você se irrita com a personagem. Mas pra mim não foi o livro todo, pelo menos. Foi esse momento exato ali da história que eu fiquei um pouco mais irritada. Não é algo assim tão ruim assim que estragou a minha leitura, tá, gente? Eu gostei bastante do livro. Eu acho que ele tem, assim, muitas coisas legais a respeito de dragões. Então, se vocês gostam de livros com dragões, esse daqui é um prato cheio porque ele traz uma mitologia muito interessante dessa parte da linguagem deles, que é um código que eles vão ter que decifrar e qual que é o objetivo desse código, para que os dragões usam esse tipo de linguagem. É muito interessante você descobrir isso ao longo da leitura junto com a nossa protagonista, porque ela que tá tentando desvendar isso. E, gente, os dragões, assim, são muito ativos na história. Você não espere poucos dragões. Não, vai ter bastante dragão, vai ter dragão conversando, vai ter dragão voando, vai ter dragão ali lutando, vai ter muita coisa de dragão, gente. E os dragões falam realmente ali com os humanos, eles convivem com os humanos, e toda essa parte da guerra civil que tá acontecendo, tudo envolve os dragões. É muito legal. Você que gosta de fantasias com os dragões, vocês não devem deixar de ler esse livro. Ele tava bem baratinho o e-book dele esses dias em promoção, então muitas pessoas acho que aproveitaram o e-book. O pessoal que foi na Bienal, na Casa Record, também aproveitou muito para levar esse livro por R$ 30. Se você tá com esse livro aí, leiam agora, que vocês vão gostar bastante. O livro, ele não é uma romantasia. Então, se você quer fugir das romantasias, é uma outra dica aí para vocês lerem ele também. Ele tem um pouquinho de romance, eu diria que é tipo 3% do livro é um romance ali da protagonista com um outro personagem, mas não é o foco da história, tá? É só porque normalmente todo livro de fantasia tem um casal, né? Até o romance, assim, não precisava, na minha opinião, porque, assim, meio sem graça, na minha opinião, não precisava ter. Outra coisa que é muito legal nesse livro são outros personagens, que eu diria que são personagens secundários, que são bem legais. Muito mais legais que a protagonista. A protagonista é a personagem, assim, que eu menos gostei.
Mas eu gosto muito do primo dela e de uma amiga dela também, que é bem presente aqui na história. Esses dois personagens, pra mim, assim, eles são muito mais legais. Eles até, na minha opinião, eles não merecem ter essa protagonista ali na vida deles, porque eles são muito mais espertos, assim, muito mais atentos às coisas. E devido a outros acontecimentos que tem na história, sabe? Eu diria pra vocês que nós temos uma protagonista que ela também não é muito certinha. Ela quer seguir as coisas certinha demais, mas o que é certo na cabeça dela. Por conta disso, ela, digamos que é capaz de passar por cima de algumas coisas. Então, não é aquela protagonista 100% heroína, 100% moralista. Então, nós temos uma personagem que não é perfeitinha, sabe? Ela erra muito. Erra muito, assim. É isso que tem de diferencial aqui também. Até dá pra você entender um pouco, assim, várias decisões dela. Porém, chega um momento, assim, ó, que saturou, assim. Eu tava muito estressada. Mas isso não estragou minha leitura. No final do livro tem bastante cenas de ação que eu achei bem interessantes. Eu gosto muito da personagem que é um dragão da biblioteca. É a Dragoa. Gente, personagem incrível, assim, um dragão ser um personagem que você gosta muito no livro. Então é um prato cheio, assim, de fantasia com dragão. Outra coisa que eu gosto muito desse livro é que ele se passa em Londres também. E eu acho que eu já comentei com vocês, né? Que é um mundo diferente. É como se fosse no nosso mundo, só que diferente porque é um mundo onde os humanos vivem com dragões. Então, achei diferente também. E ele também é como se acontecesse em 1823, então tem essa questão de época. Interessante, gente. Deem uma chance para esse livro. Eu acho que ele vai ser uma fantasia um pouco diferente de outras fantasias que têm saído. Então, vocês podem se surpreender com esse livro também. Eu acho que vocês vão gostar se vocês gostam das minhas recomendações. Mas relevem ali as atitudes burras e estúpidas da protagonista. Eu espero que vocês não passem raiva com ela o livro todo, que seja só um pouquinho ali como aconteceu comigo. Tenho certeza que a parte da mitologia dos dragões vai superar tudo, gente. Pra mim vale super a pena. Tô lendo um livro da Freida McFadden, gente. Essa autora tem 1 milhão de livros. E eu quero ver se eu vou conseguir acompanhar os lançamentos dela aqui no Brasil, porque ela não para não, né? Na verdade, as editoras aqui no Brasil estão tentando correr atrás ali de publicar todos os lançamentos dela, que são muitos. Eu acho que em algum momento vai enjoar, vai. Mas por enquanto, não sei. Por enquanto ainda dá vontade de ler, porque os livros dela são curtinhos e você se envolve bastante de você não conseguir parar de ler. Então isso que é legal, sabe? Quando você quer ler um livro mais de boa, que você não pensa mais em outras coisas, você fica focada ali de saber o que vai acontecer no final desse livro, sabe? Ele é um livro que entretém muito, assim, os livros da Freida. Então eu vou continuar lendo enquanto eles ainda têm esse propósito, enquanto eu não enjoar, mas talvez eu dê uma pausa aí, uma época, né? Então, o livro dela que eu tô lendo é O Detento. Esse livro foi lançado no começo do ano, então já tava um tempinho aqui pra eu ler, desde fevereiro eu tinha pegado o livro e eu tava adiando ler ele, porque pelo que as pessoas falavam muito dele, eu não me interessava tanto na história, porque eu não conseguia imaginar muito qual que era tanto o mistério desse livro. Porque nós temos uma mulher, a protagonista, ela vai trabalhar numa prisão onde o seu ex-namorado tá preso, e ele tá preso assim, prisão perpétua. Ele tá lá porque ele tentou matar ela. E daí a gente fica, tá, mas o que ela foi fazer lá? O que ela foi fazer lá? O que tá acontecendo? Ainda não sei, gente. Ainda não consegui entender o que ela foi fazer lá naquela prisão. Foi trabalhar lá pra ver ele, não sei. Não entendi ainda qual que é o propósito. Ainda vai revelar isso. Mas é interessante que os capítulos alternam com o passado, onde conta a história do que aconteceu no passado, por que ele foi preso. E assim, é uma história bem sinistra. Tipo, aconteceu uma coisa bem sinistra com ela, ele e um grupo de amigos. Eu tô achando tudo muito estranho, assim. Eu tô pensando no que o final desse livro vai levar. Eu ainda não consigo adivinhar qual que é o final da história, porque uma hora você fica pensando, será que realmente ele fez isso? Será que ele é inocente? Se ele for inocente, quem que fez isso? Porque daí tem outras pessoas suspeitas aqui na história também que envolvem eles no passado. Então você acaba desconfiando de outras pessoas aqui no livro também. Mas o principal mistério que eu quero decifrar é por que ela foi trabalhar naquela prisão.
que eu ainda não entendi, sabe? Deve ter algum propósito, não é somente pra ela ir lá futricar a vida do cara lá, do detento. Não é só por causa disso, deve ter alguma coisa. Isso que não sai na minha cabeça. Na minha cabeça diz que tem alguma coisa por trás disso. Ela não iria lá trabalhar à toa. Enfim, gente, quero contar pra vocês que, na verdade, eu tenho o livro físico aqui, só que eu estou escutando o audiobook dele. Porque a Audible fez uma parceria com a Amazon Music Unlimited, que se você faz a assinatura do Amazon Music Unlimited, você ganha um audiobook por mês de assinatura. Enfim, gente, estou escutando o livro porque eu tô fazendo uma nova atividade. Eu tenho um outro hobby secreto, que é montar quebra-cabeças. Eu já montei 3 quebra-cabeças de 1000 peças que eu tenho aqui em casa. E agora, com essa promoção do Prime Day, eu resolvi comprar mais um quebra-cabeça para montar. Então, eu pensei, vai ser ótimo escutar um livro montando esse quebra-cabeça. Então, foi aí que tudo se encaixou e eu tô escutando esse audiobook fazendo, além das atividades aqui domésticas, que é o melhor momento que eu gosto de escutar audiobook, é fazendo atividades domésticas. Também quando eu tô montando esse meu quebra-cabeça gigante, eu acabo escutando também. Eu estou no capítulo 34, já passei da metade do livro, página 164. O livro tem menos de 300 páginas. Gente, 270, é super rapidinho. Quase peguei um spoiler olhando a página do livro aqui, mas ainda bem que não olhei. Tô curiosa pra saber o final. Eu acho que ele não é um dos meus livros favoritos da Freida. O meu livro favorito da Freida é o Nunca Minta, por enquanto, tá? Então esse aqui não vai passar o Nunca Minta, porque o Nunca Minta eu tinha gostado muito mais dele desde o começo. Mas talvez o final seja interessante. Eu espero que não seja um final ruim, senão eu vou ficar bastante decepcionada mais uma vez com a Freida. Gente, deixa eu mostrar o quebra-cabeça que eu tô montando, aquele que eu comprei. Desde o dia que chegou, eu já montei tudo isso. Essa daqui é a imagem dele. Eu achei melhor começar por essa parte de baixo, que eu achei que tava mais fácil de diferenciar as peças aqui nessa parte de baixo. Daí eu separei aqui, todas essas peças são as que tem a parte do castelo e aqui a parte do céu. Daí agora eu tô numa parte muito difícil, que eu não sei se eu continuo a parte do céu, que tá bem difícil assim. Eu consegui encaixar algumas peças. Essa parte aqui amarela tá muito difícil de diferenciar aqui, que é essa parte da lua. Então eu tô pensando se eu continuo essa parte ou eu vou pro castelo. Tô em dúvida, porque o castelo vai ser muito difícil. Fiquei numa dúvida se eu gostei ou não do livro. Assim, ó, por muito tempo, assim, que eu tava lendo o livro, eu senti que não, é uma leitura que eu não gostei e tal. O final do livro tem algumas coisas, assim, que eu não gosto, porém, teve uma pequena reviravolta que eu achei interessante, que me pegou de surpresa no final. Então, eu fiquei muito dividida se ele foi um livro que eu gostei ou não. Uma coisa é certa, a Freida McFadden, ela entretém muito o leitor. Então, se você quer ler um suspense, mas para você ficar vidrado de começar e não querer largar, descobrir tudo até o final, uma leitura rápida, além dos livros terem menos de 300 páginas, ela consegue te envolver muito com a escrita dela. Os livros da Freida funcionam dessa forma, tá? Mas não espere
nossa, grande coisa, assim. Não é aquele thriller super inovador e que você fala, nossa, é o meu favorito. Não senti isso. Ele tem uma história que eu considero um pouco estranha, as escolhas que a autora quis colocar aqui, principalmente envolvendo a protagonista, motivações dela. Primeiro que eu não consegui entender muito bem, assim, por que ela quis ir trabalhar nessa prisão e se aproximar do cara ali responsável pelo passado dela. Dá pra ver que ela tem muitos traumas disso e ela se enfiou ali pra... Não sei se pra enfrentar esse trauma dela ou só pra abalar ela ainda mais, sabe? Eu acho que eu tive muito problema com a protagonista desse livro. Porque em muitos momentos eu senti que ela foi muito ingênua ou muito burra. Porque ela duvidava de algumas coisas e ao mesmo tempo ela queria confiar, sabe, nos personagens que estavam ali ao redor dela, mas ao mesmo tempo não eram pessoas confiáveis, sabe? Se era uma coisa que estava envolvida ali com o que aconteceu no passado, por que ela tá mexendo nisso? Sabe, por que ela tá se envolvendo com essas pessoas de novo? Eu fico pensando. Então eu senti muita ingenuidade da protagonista em muitos momentos. Ele é aquele livro que no final parece que é uma pessoa que tá envolvida, daí depois, não, é essa outra pessoa. Daí você muda de novo, não, é essa outra. E você fica, sabe, duvidando o tempo todo. Então, isso é interessante, mas ao mesmo tempo, isso faz com que seja aquela formulazinha de todos os livros da autora, onde se tá apontando para uma pessoa até o último capítulo, não é aquela pessoa. Vai ter uma outra reviravolta no último capítulo. E eu tô sentindo que está se repetindo muito nos livros dela. Você já fica meio alerta de tipo, não vai ser isso, porque vai ter uma outra reviravolta no final. A reviravolta que teve no final, o final mesmo, a última revelação que teve, foi a que me pegou de surpresa. As que aconteceram antes desse final, porque tem mais de uma reviravolta, tá, gente? As que aconteceram antes, todas pra mim, eu achei fácil de você adivinhar. Então, eu fiquei dividida, porque a última mesmo eu não esperava. Só que ao mesmo tempo eu fiquei, será que é também um gancho que a autora, tipo, inventou do nada? No sentido de que ela não deu muitas pistas ao longo do livro. Realmente você descobre no final porque, tipo, ela tirou do nada aquilo. Não teve nada que fizesse a gente desconfiar um pouco que poderia ter isso. Eu tô tentando falar em códigos pra vocês não pegarem spoiler. Enfim, gente, eu fiquei bem confusa se eu gostei ou não desse livro, porque ele me trouxe, assim, sentimentos controversos nessa leitura desse suspense. Então, a minha nota vai ser 3 estrelas. Eu fiquei em dúvida. Eu acho que ele não é um livro ruim, ele é um livro ótimo, assim, super tranquilo pra você ler, de suspense. Mas ele não foi um livro tão bom assim, não foi meu livro favorito da Freida. Então eu acho que, por exemplo, A Empregada também foi 3 estrelas, mas eu gostei mais da Empregada do que do Detento. É, ela tá muito linda. Ai, meu Deus do céu. Mostra que você tá linda. Diga, oi pessoal, eu estou muito linda. Tô morando no Mato Grosso agora. Tô bem longe. Senti muita saudade. Coisa linda. Parece livro um vlog. Ai, que gostosa. Que gostosa. É muito amorosa. Oi, mãe. Carentinha. Ficou marcando. Você tá muito carentinha. Oh, ela tá vendo que eu vou embora. E
eu estou lendo já tem uns dias O Familiar, da Leigh Bardugo. Essa daqui é a leitura coletiva do meu clube de leitura do Catarse do mês de julho, mas eu estou com a leitura atrasada. Normalmente a gente faz a discussão no começo do próximo mês. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu deixo para ler o livro ali na última semana antes da discussão. Só que com essa leitura aqui eu tô bastante atrasada, porque a discussão do livro é hoje, daqui a pouco, e eu ainda não terminei o livro. Faltam 100 páginas para terminar o livro e ainda tem 3 horas, eu acho, para discussão. Sim, eu estou lendo nos últimos momentos, mas eu acho que essas 100 páginas eu termino em meio de 3 horas. Deixa eu ver que horas que são agora. É 5, 6, 7... faltam 3 horas para a discussão do livro. Eu acho que eu consigo ler essas 100 páginas, porque eu tô focada agora de tarde na leitura desse livro. Na verdade, eu me enrolei para ler o livro, porque eu não tô gostando muito dele, tá? Ele tá sendo uma leitura bem difícil, bem chata em muitos momentos. Tem uma coisa interessante que é a respeito do familiar mesmo, que traz aqui no título, é a respeito de um personagem meio misterioso aqui na história. Então, a história desse personagem é a parte mais interessante pra mim. Só que ele é um livro onde eu não consegui gostar muito da protagonista e não consegui gostar da escrita da autora nesse livro. Eu achei que é uma escrita um pouco mais difícil, um pouco mais entruncada, acho que seria a palavra, não sei. Ele tem uma leitura que é como se fosse ler um livro clássico, sabe? Eu acho que tem a ver com a época que se passa essa história. Ele é um livro que tem essa vibe gótica, ele se passa na Espanha também, então tem várias palavras, conotações espanholas, assim. Isso dificulta um pouco a leitura também para você entrar nessa ambientação. E ele se passa na época da Inquisição Espanhola, então ele tem toda uma questão, assim, de época religiosa, principalmente também. E nós temos como protagonista a Luzia. A Luzia, ela é uma jovem que é ajudante de cozinha. Ela é uma empregada doméstica ali para uma família, para um casal. Só que o diferencial dessa personagem é que ela tem poderes mágicos. Ela consegue fazer alguns truques mágicos que ela chama de milagritos. Só que ela usa esses poderes para coisas do dia a dia, ali para ajudar nas tarefas que ela faz na casa. Por exemplo, a sua patroa estava com um vestido rasgado, daí ela tinha que ajudar a consertar o vestido. Ela faz isso com mágica, consertar o vestido. Uns exemplos assim, sabe? E isso facilita muito ali a vida dela, no trabalho dela, e ela usa isso assim de forma muito singela, muito pequena, sabe? Tem uma história ali da família dela, que essa magia que ela tem vem ali da família dela, e os seus ascendentes, eles foram mortos por conta disso, porque, né, bruxaria ali nesse local, nessa época, né, era considerado ali algo abominável, algo que vem do diabo. Eles foram mortos por conta disso, então ela mantém isso em segredo. Quem sabe disso é sua tia. Só que eles mantêm um segredo também de quem que é a família dela, então eles não podem saber que ela e a tia são parentes. Então tem toda essa questão aí a respeito da vida dela, quem ela é. E daí, a patroa dela, que é a Valentina, que é outra personagem aqui na história, ela acaba descobrindo que a Luzia tem esses poderes que ela usa ali a favor dela, e ela quer usar isso também para a família dela ali, para ela e o marido subirem socialmente, alegando ali que elas têm a Luzia na família deles, que é capaz de fazer esses pequenos milagres. Então eles querem colocar esses poderes que ela tem, essas magias que ela faz, como se fosse uma obra de Deus, né? Como se fosse algo divino e não algo que é associado ao diabo. Como eu falei pra vocês, gente, o livro tem várias dessas questões religiosas por conta da época, né, que se passa o livro. E daí os patrões da Luzia acabam organizando uma festinha ali, um jantar, onde eles chamam a nobreza, chamam pessoas importantes ali pra se exibir, pra se gabar, sabe? Dos poderes da Luzia ali, pra eles meio que crescerem ali socialmente, e daí isso chama a atenção de um cara bem importante, que aqui na sinopse fala que ele é o secretário do rei da Espanha, mas a gente vai descobrindo mais coisas sobre esse cara aqui na história. A Luzia chama a atenção dele, e ele resolve chamá-la, na verdade ele convence ali os patrões dela a colocar ela num torneio que o rei vai realizar, para meio que o campeão fazer serviços
mágicos para o rei. Então tem outras pessoas ali que têm alguns poderes mágicos, tem uma menina que é vidente, entre outros ali que estão participando. Então o rei quer ter alguma vantagem mágica, uma vantagem divina ali ao lado dele contra a guerra ali com a rainha da Inglaterra. E vai ter esse torneio aí para ver quem que vai ser o campeão do rei e a Luzia vai participar. Isso parecia ser bem interessante, sabe? Essa sinopse do livro aí, do que vai acontecer com a Luzia. Só que até acontecer isso, você fica um pouco paradão, assim, na história. Demora bastante, assim, para acontecer as coisas. Você se sente cansado um pouco lendo o começo do livro. Mas depois que você passa o começo do livro, você começa a encontrar coisas mais interessantes na história. Principalmente esse cara que foi o que contratou a Luzia para participar do torneio, porque ele tem um outro cara que trabalha para ele. E esse outro cara que trabalha para ele tem uma história misteriosa e muito interessante, que as pessoas falam que ele é um cara amaldiçoado, que ele pode ser uma espécie de monstro, alguma coisa. E aos poucos que a gente vai lendo o livro, a gente vai descobrindo mais sobre ele. A Luzia vai conviver bastante com ele, porque vai ser ele que vai ajudar ela a se preparar para esse torneio. Então eu acho que essa parte a respeito desse outro personagem, que é o Santangel, tem um acento no A, eu não sei como pronunciar isso, Santangel. Eu chamo ele de Santangel. Ele é uma figura muito interessante, que você vai descobrindo mais sobre a história dele aqui ao longo do livro. Então eu acho que é a única parte assim que tá me chamando a atenção. Eu não consegui gostar muito da Luzia, porque em muitos momentos mostra que ela é uma pessoa mais inocente, uma pessoa mais humilde, que ela se coloca muito assim no lugar dela de empregada, por exemplo, mas ao mesmo tempo ela dá umas respostas mais ousadinhas, sabe? Querendo dizer, mas eu tenho poder, eu posso ser poderosa, não sei o que. Não sei, é meio confuso, assim, a personalidade dessa protagonista. Eu ainda não consegui classificar muito bem ela no nível de será que eu gosto dela ou não. É uma personagem, assim, que não me conquistou muito, então isso ajudou bastante para que a leitura não tenha funcionado muito bem comigo, eu não ter curtido muito a protagonista. A escrita da autora eu achei que tá mais difícil de ler também nesse livro. Eu tive essa mesma sensação quando eu li Nona Casa, e Nona Casa foi um livro que eu abandonei, não estava curtindo a história, e eu acho que esse daqui, a escrita da autora não me pegou, assim, a forma que ela tá contando as coisas, tem muitas coisas confusas, eu sinto que eu fiquei confusa em várias partes do livro. Tem algumas coisas até que eu nem sei se eu entendi muito bem. Ele é um livro que ele não é tão focado na parte da fantasia, tá bom? Ele é um livro que ele envolve aí algumas questões políticas, mistério, mas ele não se aprofunda muito nessa parte dos poderes mágicos dela. Então eu acho que isso pode decepcionar leitores de fantasia. Eu acho que vocês devem começar a ler esse livro levando ele mais para o lado de livro histórico. Ele é uma fantasia histórica mais voltada a essas questões históricas. A parte de mágica e grandes reviravoltas, eu não sei, talvez no final do livro tenha grandes reviravoltas, né? Ainda falta 100 páginas. Mas por enquanto, assim, não tem nada tão incrível, assim, que possa ser um livro 4 estrelas, 5 estrelas, por exemplo. Eu tô pensando em dar 3 estrelas pro livro por enquanto. Talvez se ele não fosse leitura coletiva, eu teria abandonado ele. Talvez, eu acho que provavelmente eu poderia ter abandonado ele. Mas como é uma leitura coletiva e nós temos a discussão do livro daqui a pouco, eu vou terminar ele, essas 100 páginas que faltam. Eu tenho uma teoriazinha sobre o final do livro, mas eu acho que não vai acontecer o que eu tô pensando. Eu não faço ideia do que vai ser o final do livro. Teve algumas pessoas lá do grupo que já terminaram e gostaram do livro, ficaram surpreendidas com o final. Então eu espero que eu me surpreenda também. Mas a maioria das pessoas também acharam o livro meio chato e algumas até abandonaram a história no meio do caminho. Então, é um livro, assim, meio dividido. Eu acho que se você passar o começo do livro, daí você resolve ler ele até o final, sabe? Para descobrir o que vai acontecer no final e talvez o final seja surpreendente mesmo. Eu volto aqui e conto pra vocês se esse final vai surpreender ou não. Mas agora eu tô indo pra última etapa daquele torneio que eu falei pra vocês. E essa parte do torneio, assim, é bem clichê de livros de fantasia, né? E tá bem sem graça. É a parte mais sem graça que tem aqui, essa parte do torneio, assim. Então não tô muito empolgada agora pra essa última parte. Espero que realmente a autora surpreenda no final.
Gente, eu tô muito chique, porque agora eu estou com um microfone sem fio. Esse microfoninho aqui eu já tinha comprado já tem um tempo. Eu comprei ele em janeiro desse ano, antes de eu viajar para Londres. Eu levei ele na viagem de Londres, consegui gravar os vlogs com ele lá. Na Bienal, consegui gravar muitos vídeos com ele lá. Mas o kitzinho que eu tinha comprado desse microfone, ele era somente o que conectava no celular. E daí, depois que eu comprei, eu descobri que tinha a versão combo, que tinha o receptor para câmera também, para você usar esse microfone com a câmera profissional. Quando eu gravo aqui o vídeo com vocês, eu gravo com essa câmera profissional e eu usava esse microfone aqui, ó, de lapela, só que ele é com um fio. Ele é um fio de 1 metro, então eu tinha que ficar aqui ligado na câmera bem pertinho através desse fio. E agora eu não vou mais precisar usar ele, gente, porque daí eu vendi aquele meu kitzinho de microfone antigo e comprei de novo o microfone, só que agora o combo com o receptor para câmera. Eu espero que esteja tudo certo, porque esse daqui na verdade é o teste, é a primeira vez que eu tô usando ele. Gente, eu posso gravar ó, bem longe. Olha, eu posso gravar aqui, ó, que eu não estou mais conectada com o fio. Ah, tão bom, gente. Eu posso gravar onde eu quiser. Posso gravar lá da cozinha. Sério. Posso gravar aqui. Ficar bem longe. Ah, eu posso dar um zoom que desfoca o fundo. Vamos testar aqui, ó. Se eu der um zoom, ele desfoca mais o meu fundo. E agora, tipo, a câmera tá muito longe. E eu nunca gravei assim, ó, tão longe da câmera. É tão estranho. Vou ter que me acostumar com isso, porque dá pra fazer uns efeitos legais agora. Tá mais escuro também, por causa da luz, que tá longe. Mas podemos trabalhar isso, dar uma mexida no cenário agora. Eu posso gravar em qualquer lugar com a minha câmera profissional. Não preciso ficar dependendo só de gravar com o celular. Quando eu quero ficar longe da câmera, dá pra gravar com a câmera profissional agora. Enfim, gente, conquistas que me deixam feliz. Deixa eu voltar aqui. Tirar esse zoom. Bastidores aí de gravação. Esse daqui é a caixinha. O microfone que eu uso é o Holyland Lark L2, eu acho que é o nome. Alguma coisa assim. Eu vou deixar o link na caixa de descrição da loja que eu comprei, que eu recomendo essa loja, que vende no Mercado Livre. É onde vocês encontram esse microfone mais barato. E eles têm um modelo tanto só para o celular, quanto esse combo que tem os 2 microfones, o conector do celular e o conector da câmera profissional também. A loja vende, né, todos os modelos desse microfone, eu recomendo para vocês. Que também, agora eu posso ganhar comissão de venda no Mercado Livre. Além de vocês fazerem compras pela Amazon com o meu link, agora vocês podem fazer compras no Mercado Livre com o meu link comissionado também. Então eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link, caso vocês tenham interesse em comprar esse microfone. Eu acabo ganhando comissão de venda também. Eu recomendo muito para vocês, gente. Esse microfone é maravilhoso. Como eu falei para vocês, usei na viagem. Ele funcionou muito para gravar na rua, gravar em ambiente muito barulhento, como a Bienal do Livro. Vocês podem ver como os vídeos que saiu aqui dos lançamentos, o vídeo das recomendações dos booktubers, saiu assim, ó, com o áudio limpinho. Ele tem aqui, ó, um filtro de ruído, que agora eu coloquei esse filtro de ruído. Dá para vocês perceberem a diferença? Só que eu prefiro gravar com o filtro de ruído num lugar que seja mais barulhento. Aqui em casa não tem tanto barulho, então eu acho que eu vou testar aqui, gravar mesmo com o microfone estéreo, assim, pra voz ficar mais destacada mesmo, a minha voz. Eu tô testando também o volume, se ele estiver muito alto, vai ser o Edu que vai me avisar isso, o meu editor, que daí ele vai abaixar o volume pra vocês, mas daí ele vai me avisar pra eu abaixar o volume aqui, que ele também tem um controlador de volume, mas eu acho que pelo que eu tô olhando aqui, não tá tão alto assim, tá bom o volume. Enfim, gente, conquistas que é muito legal poder dar uma melhorada, né, no equipamento aqui do canal. Esse microfoninho que eu tinha, era um da Sony, que até nem vende mais o que é igualzinho a esse que eu tava usando. Mas ele é muito bom, ele vai ficar aqui guardado de reserva, né? Espero que eu não precise mais usar ele, mas
caso um dia precise, vai estar aqui de reserva, porque ele foi fiel, assim, ó, por muitos anos. Eu tenho ele desde 2019, então ele tá durando aí muito tempo. Tá, deixa eu contar pra vocês, então, da minha leitura de O Familiar, que, resumindo, não gostei do livro. Não adiantou o final, até o final nem é tão bom, sabe? Não conseguiu salvar a leitura para mim, o final da história. Ele é um livro que, no fim, se resume ao romance. Então, vocês podem levar em consideração aqui um romance histórico que tem romance de casal. Mas, como eu falei pra vocês, a protagonista, não me conquistou. Eu não fiquei muito envolvida com a história dela. Apesar da autora trazer algumas críticas machistas da época, trazer uma personagem ali que apresenta bastante essa questão de como ela é uma empregada doméstica, ela tem que ser por muito tempo ali uma serviçal mais humilde, mais na dela, obedecendo os patrões, digamos assim. Só que é um papel, assim, que ela desempenha, porque no fundo, assim, ela tem uma personalidade um pouco mais forte, mais ambiciosa também, de querer mais coisas, assim, pra vida dela. Só que eu acho que a forma que a autora escreveu esse personagem, assim, não me pegou, eu não consegui me apegar a ela e lutar junto com ela, assim, em muitos momentos do livro. Não consegui me afeiçoar ao casal também. A Nayara, que é do clube de leitura, por exemplo, ela gostou muito do casal. Ela disse que esse tipo de casal é um que ela gosta bastante. Então, ele é um livro que pode agradar algumas pessoas, só que a maioria das pessoas ali que leram o livro junto comigo não gostaram também. Infelizmente, foi uma grande decepção, mais uma decepção da Leigh Bardugo. Eu não sei se eu vou dar outra chance aí pra um livro futuro dela, se for mais ou menos nessa vibe aí de Nona Casa e O Familiar. Já percebi que não funciona muito bem comigo. E o livro, ele seguiu essa mesma linha que eu tava sentindo ao longo da história, chegando pro final. E o final também foi muito corrido. Teve umas coisas assim que aconteceram ali pro final que mudou muito o rumo da história. Você ficava muito esperando uma coisa ali se resolver e, na verdade, deu uma reviravolta que mudou para outra coisa. Só que normalmente, quando dessas reviravoltas que muda para outra direção a história, normalmente acontece em séries, onde fica aquele gancho pro próximo livro, sabe? Tipo, um novo problema aconteceu. E esse aqui, como é um volume único, eu achei muito estranho, sabe? O que eles estavam lidando ali no meio da história não se resolver no final. E simplesmente mudar pra outra coisa, porque já tava no final do livro, tipo, já era muito rápido. Então, ficou as coisas muito apressadas ali pro final, pra ter uma reviravolta que movimentasse ali a vida dos personagens para uma outra direção. Eu achei que isso não funcionou muito bem por ser um volume único, por a história já estar ali finalizando. Parecia que todo o meio do livro, a historinha que estava acontecendo ali no meio, não serviu de muita coisa, sabe? Então é uma sensação meio estranha quando eu terminei esse livro. Por isso que eu acabei não curtindo ele. Gente, infelizmente foi um livro bem decepcionante. Eu acho que a única coisa que ele pode ser bem legal é a respeito da ambientação histórica, mas ao mesmo tempo ele tem algumas coisas confusas que eu não consegui entender muita coisa de uma forma assim mais didática, digamos. Eu achei que fiquei bem confusa em alguns acontecimentos, eu fiquei confusa até com alguns personagens e alguns momentos e não sei, acho que tem muito a ver mais com a escrita da autora, a forma que ela apresentou a história não me agradou, poderia ter sido bem melhor. Então, é isso que eu tinha pra falar desse livro aqui, que foi a leitura do Clube do Catarse. Gente, estou voltando aqui pra finalizar o vlog, porque assim, ó, esse vlog não saiu do jeito que eu tinha me planejado. Vocês nem acreditam que eu tava gravando 4 vlogs separados, isso mesmo, 4 vlogs separados. Cada um dos livros que eu li era pra ser um em cada vlog, e daí simplesmente eu cheguei agora, eu comecei a gravar a primeira leitura, né, final de maio. E daí agora eu cheguei no mês de agosto com esses 4 vlogs começados e eu parei pra pensar assim, menina, o que você tá fazendo? Como assim? Você tem 4 leituras e você tá dividindo em 4 vlogs? Eu fiquei bem assim, não, isso não vai funcionar. Daí eu ia ficar com 4 vlogs em aberto, sabendo que eu podia juntar as 4 leituras, esses 4 começos de vlog e fazer um vlog só. Então é isso que eu decidi fazer e eu tô contando aqui pra vocês o caos que foi essas últimas gravações, porque simplesmente eu tinha me planejado ter 4 vídeos e agora eu juntei
nesse vlog. Eu espero que tenha funcionado na edição, que vocês não tenham percebido que eram 4 vlogs diferentes. Eu espero que na edição tenha dado tudo certo. E só agora vocês estão sabendo desse segredo, agora que eu vim finalizar o vlog. Então foi uma coisa diferente, uma coisa aleatória e que eu queria contar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vlog, curtam ele. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E assim como apareceram várias leituras do meu clube de leitura nesse vlog, eu espero vocês pro meu clube, pra vocês participarem também. Eu vou deixar o link aqui do meu projeto do Catarse pra vocês verem os benefícios. Vou deixar o link dos livros também pra vocês comprarem com o meu link, que vocês acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter outros vlogs, caso você tenha perdido algum, faça uma maratona aí de vlogs. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!